E a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose, né? É a dose. Agora, assim, eu fico assim, chocada de saber que nos últimos tempos a gente tem mais falado de produtos naturais e o que tem que ser falado ninguém fala. Aí na hora de ir para as redes sociais inventando 1001 preparos e colocando todo mundo para se envenenar, todo mundo é bom. E isso aí me entristece. Você falou daqui do boldo. Então, quem não é indicado, por exemplo, se ele é tão sério assim, que falar sobre as faixas etárias? Então, cada situação precisa, né, que a gente avalia histórico, a gente avalia a necessidade. A grande maioria das plantas, elas não têm recomendação para crianças menores de 6 anos. Sim. São pouquíssimas plantas que hoje a literatura, e no Brasil a gente tem grandes pesquisadores se dedicando, porque nós temos uma política que rege o uso adequado das plantas, né? A nossa política nacional de plantas medicinais e fitoterápicas. E nós temos grandes pesquisadores e essa relação de plantas para crianças é uma média de 6, 7, 9 plantas que são recomendadas para crianças menores de 6 anos, né? Muito interessante. Então precisa que a gente avalie muito bem o risco-benefício, né? Saber se realmente aquela planta pode ser utilizada para aquela criança. Mas em geral, menores de 6 anos, a gente não encoraja o uso. Pronto, já que você tem muitas coisinhas aqui para explicar pra gente, a gente sai do boldo e a gente vai para os demais, mostrando para quem está em casa, e aí a gente vai falar sobre o preparo, pode ser? Pode ser. Vamos lá então. Aí o que você quer falar agora? Então a gente pode falar um pouquinho aqui, né, da babosa. Sim. A gente trouxe aqui a babosa, né? Essa muda, ela vai ficar mais ou menos dessa largura, desse tamanho. Dessa folha, né? E em geral, o que a nossa literatura traz? Uso externo, como pomada, né? E aí a gente trouxe aqui uma espécie de compressa, né? A babosa, ela tem indicação para a pele, situações, né, de inflamação da pele, situações de irritação, de alergia, picadas de inseto. Então, vale a pena a gente ter babosa, vale a pena a gente ter babosa que a gente pode congelar e ter sempre a pomada ali à mão, né? Muito interessante. Então, aqui ela a gente... é cicatrizante? Cicatrizante e um detalhe riquíssimo da babosa. Ela é regeneradora de células, regeneradora de tecido. Então, se eu tive uma queimadura e eu aplico a babosa, aquela pele ela vai se restabelecer. E a depender da situação, ela até reconstitui, normalmente não fica nem marca no local, né? E ela é indicada até para queimaduras de 1º e 2º graus. Eu tô pensando em colocar no seguro para mim. Porque eu vou te dizer, essas dicas são valiosíssimas, riquíssimas. Minha gente, não é brincadeira não. É brincadeira, mas dá vontade. Ei, fica aqui pertinho de mim me dando essas dicas. E só uma coisinha aqui da babosa. A casca da babosa, ela é tóxica para uso interno. E a gente já teve pacientes relatando o uso interno da babosa com a casca. Ixi. Então a casca da babosa, ela é tóxica. Luciana, serve para quê? Para matar pragas das plantas. Então, para pulgões, né? Para cochonilhas, aqueles bichinhos que atacam as nossas plantas, a gente pode bater a casca da babosa e borrifar e colocar lá. A pessoa tem babosa no campo e poderia estar utilizando também, né? Essa é a verdade. Agora, tem gente que congela e toma como cápsula. Você já ouviu falar nisso? Já ouvi falar, né? Algumas em relação assim a pesquisas, e a gente tem que aprender, né, a buscar a base científica mesmo para uso correto, adequado e, como eu falei anteriormente, diminuir os riscos para a nossa população. Então, a gente quer super encorajar,
falar de planta medicinal é falar da história da humanidade, né? Falar dos nossos antepassados, é falar dos nossos avós, é falar de Deus, né? Gostei muito da mensagem de abertura. Então, para tudo isso, a gente precisa saber a utilização e ter a segurança. Verdade. Então, assim, em relação às pesquisas de uso interno na babosa, a gente ainda precisa avançar mais, né? Mas existem relatos sim, né? Inclusive como protetora também gástrica, protetora dos órgãos, né? Pessoas que já passaram por câncer fazem uso também. Então a gente sempre pensar assim, vamos pensar na moderação. Que quantidade, né? E aí a gente já viu aqui que a quantidade é pequena. Então, e tentar não fazer um uso prolongado. Se a gente pensar assim, a gente vai a um atendimento e necessita usar, por exemplo, um antibiótico, né? Alopatia mesmo, comprimido. Qual o máximo de duração desse tratamento? Esse tratamento ele dura no máximo 15 dias. Então eu não vou fazer um uso prolongado de 1 mês, 2 meses da planta, né? Então isso é a moderação, então é a dose, a indicação adequada, a dose adequada e o tempo também. Então a gente fazendo uso, por exemplo, 7 dias não vai trazer um prejuízo grande, né? Aí, assim, dependendo da situação do paciente, os órgãos dele estão saudáveis, né? Então a gente sempre tem um cuidado. Antes de indicar, de orientar o uso da planta, a gente se certificar que os órgãos do paciente estão todos em funcionamento. E conhecer a planta, né? E conhecer a planta, quais são as propriedades dessa planta. Isso. Porque assim, às vezes a pessoa diz assim, uma vez uma amiga disse assim, Vanusa, você está na menopausa? Eu falei, estou na menopausa. Aí ela disse assim, que tal você tomar um chazinho de folhas de amora? Eu falei assim, olha, eu gosto muito de analisar as propriedades, porque assim, eu estou na menopausa, mas eu não tenho só menopausa. Eu estou na menopausa e tenho problema na tireoide. Então, algumas coisas podem dar certo para você, já para outra pessoa pode não dar certo. De repente, você não tem nada do que a Vanusa tem, mas você tem uma diabetes. Você não tem nada do que a Vanusa tem, mas você tem problema nos rins. Então, assim, cada pessoa tem um problema diferente do outro e as pessoas têm que ter muito cuidado com essas dicas que elas gostam de dar umas para as outras. Outra coisa, o Ed, um dia desse, estava conversando com a gente, que de vez em quando ele gosta de colocar num suquinho, né? Cortar ali um pedacinho e tal, que ele congela, não é isso, Ed? E colocar no suquinho. O que falar sobre isso? Já, não sei se era isso que o Ed ia perguntar, mas ele vai já falar. É a gente pensar na moderação. Uma quantidade pequena, 7 dias, não vai trazer um risco. Né? Como é que você toma? Não, Ed, agora você vai falar. Como é que você costuma utilizar a babosa? Porque eu estava o tempo todo com você no pensamento, porque a gente estava outro dia conversando aqui, sabe, Raquel, sobre justamente essa história. Eu falando da babosa. E eu vejo muitas amigas, e não sou eu, congelando a babosa. Cubinhos, não é verdade, Ed? Não. Na verdade eu faço isso aí, ó. Eu tiro esse extrato aí, tiro a pele, jogo a pele fora. Isso aí, ó, eu coloco de molho para extrair o aloe vera, né? E aproveito o que resta, ele fica 3 horas de molho. Aí ainda deixa de molho. Isso, eu só coloco de molho. E depois eu pego essa massa aí, essa pasta e coloco no suco. Olha aí. Tá correto dessa forma? Tá correto. Tá vendo? Olha, Ed, só uma colherinha. Né? Só pra gente reforçar a questão da quantidade, né? E sem a casca. E sem a casca. No caso, essa história que ele falou de deixar 3 horinhas, é isso? 3 horinhas de molho é o correto? Porque quando a gente extrai a babosa, quando a gente tira a folha, ela tem aqui uma substância amarelada chamada aloína. E essa substância, ela costuma ser tóxica. Que ela vem da folha, né? Isso, ela é uma proteção natural da planta, né? Então, se a gente entra em contato com ela, pode causar alergia. Muito interessante. É o seguinte, a Lorena estava dizendo para eu encerrar. Beleza, mas eu não vou encerrar. Eu vou continuar aqui com você, porque a gente tem outras coisas aqui para falar, viu, Lorena? E eu vou dar uma dica, vou trazer mais uma informação e a gente ouve mais uma música e eu volto para você. Porque, gente, esse assunto aqui a gente não pode deixar ir embora assim, não. A gente tem que dar uma continuidade. Você segura mais um pouquinho aí?
Segura mais um pouquinho aí, viu, Lorena? Calma, 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 que isso aqui é muito sério. Não podemos deixar assim, não.